Olá, gente, tudo bem com vocês? Quero dar as boas-vindas aqui a todo mundo que chegou agora no canal, né? O último vídeo teve aí milhares de visualizações, eu agradeço a todos. E eu quero te convidar a se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, se você chegou aqui agora. Muitas pessoas assistem o vídeo e não se inscrevem. Então se inscreva, curte, compartilha e comenta qualquer coisa aqui embaixo que já ajuda a gente, certo? Vamos lá, né? Eu quero contar um caos para vocês, né? Uma pessoa, num dia desse, eu estava num aniversário e uma pessoa me perguntou assim: Ah, Bruna, você que gosta de estudar, você que veio da igreja protestante, queria te pedir um conselho. Meu filho foi convidado né, pelos amigos dele, por um amigo especial dele, a ir na igreja presbiteriana. E eu queria saber o que você acha. E eu respondi para ela, assim, com muita certeza: Não vai. Olha só. Quanta coisa você precisa fazer antes, né, de ter tempo ou necessidade de ir para outra igreja, de pisar numa outra igreja, certo? Então, assim, não vai. Ele era jovem, tinha passado por aquela indiferença religiosa, né, depois dos sacramentos, né, depois da crisma, estava voltando a estudar a igreja. Então, eu falei, não, fica quietinha aí na sua igreja, e tem um monte de coisa que você tem que fazer, então não vai. Por que que eu falo isso, gente? Não vou falar nenhuma mentira aqui, tá? Tudo que eu vou falar aqui é pura verdade, sem falta de respeito, eu só tô falando a verdade e muita gente vai concordar comigo, tá? Até mesmo protestantes, né? O que que acontece? É muito comum que o protestante, ele não tenha respeito pela fé católica. Por quê? Por pura ignorância, ele não sabe qual é a doutrina católica. Ele vê o exterior, né? E ele julga o exterior. Então ele não sabe qual é o sentido de cada coisa que nós fazemos, que nós acreditamos, e ele escolhe não saber, escolhe não pegar o catecismo e ler. Então isso gera uma ignorância, gera um desprezo, uma falta de respeito muito grande, né? Tanto que tem pessoas que não consideram o católico cristão, né? Então você fala, eu sou cristã, você é da igreja católica, você é evangélico, cristão é só o evangélico. Ele acredita, por exemplo, que o padre te engana, que você é um ignorante que não lê a Bíblia, que você adora demônios quando se ajoelha diante de uma imagem para rezar. Simples assim, tá? O que um católico vai fazer numa igreja protestante, né? Fora que o convite, na maior parte das vezes, não é atendido, o convite contrário, né? Então vamos comigo à missa, vamos comigo rezar o texto, vamos comigo ler o catecismo, né? Um protestante é ensinado com justiça, com coerência, a não ir na missa, né? Porque na igreja tem imagem, a missa mata Jesus de novo, porque os católicos são idólatras, até medo tem gente que tem de entrar numa igreja católica, né? Sente mal-estar, porque tem muita imagem. Tem um anjo, tem Nossa Senhora, tem Jesus crucificado, fica. Ah, não vou entrar aqui. No mais, né? Eu acredito que todos esses ataques protestantes aos católicos vêm mesmo dessa percepção de que muitas pessoas estão voltando para a igreja, pessoas que eram católicas, se tornaram protestantes e estão retornando, e pessoas que nunca foram católicas estão indo para a igreja católica por vários motivos, né? Estão estudando o catolicismo para refutar, aí acaba indo para a Igreja Católica. Estão buscando entender a fé da Igreja primitiva e se depara com a Igreja Católica, né? Tiveram alguma experiência com o Anjo da Guarda ou Nossa Senhora, alguma coisa atrai a pessoa para a igreja e ela começa a investigar, né? E aí ela se depara com uma coisa que é inescapável, que é a Eucaristia, certo? Para mim, é inescapável a Eucaristia. Você pode gostar da Igreja Católica e não ir para a Igreja Católica, mas se você entender a Eucaristia, você fica naquela berlinda. Como é que eu faço, né? Mas também tem o contrário, os católicos se tornam protestantes, né? O tempo todo, né? Eu acho que é um perigo real de que os protestantes, né, atraiam também católicos. E eu, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, eu acho que você, católico, deve prestar muita atenção nisso, certo? E eu quero incentivar você e quero que você incentive a sua família a tomar esses cuidados que eu elenquei aqui. 4 pontos que eu acho importante para você ficar atento aí, sabe? E no final tem uma resenha de um livro, então fica aí. O primeiro ponto é o seguinte: permaneça em estado de graça.
exame de consciência, confissão, missa e comunhão. Isso é o básico, né? Não tem como você estar seguro sem ter comunhão com Deus, né? A missa é a maior oração que você pode fazer. Você está no céu, literalmente no céu, porque você está diante de Jesus na Eucaristia. Então, participe bem da missa. Entenda o que é de fato a missa, o mistério da Santa Missa. E aí você vai ver que nenhum culto protestante chega aos pés da Eucaristia. E aí você vai entender por que você não tem nada para fazer lá, entendeu? Isso tem que ficar muito claro. E eu gravei um vídeo chamado Agora que Sou Católica, Culto e Missa. Vou deixar no card aqui em cima e no link aqui embaixo também na descrição do vídeo, onde eu falo mais sobre isso. Segundo ponto, leia as escrituras e o catecismo lê junto assim, porque ele tem muita referência o tempo todo na Bíblia. E tire as suas dúvidas mais básicas o mais rápido possível, né? Não tem nenhum perigo de você ler as escrituras. O negócio é que você tem que ler em obediência e devoção. Por que eu falo isso, né? Porque no Credo Apostólico nós declaramos o seguinte: cremos no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica. Ou seja, a igreja, ela é obra do Espírito Santo. E é ela quem nos guia na leitura das Escrituras. É a Santa Mãe Igreja, guiada pelo Espírito Santo, quem interpreta a sagrada tradição e as Escrituras, que são a palavra de Deus. A gente vai falar muito disso aqui no canal, tá? De igreja, tradição, sagrada escritura e magistério. Espera um pouquinho. E essa é a promessa do Evangelho, né? Jesus falou lá em São João 16, 12 e 15, ele diz o seguinte: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. Então, toda essa verdade está na tutela da Santa Igreja pela direção do Espírito Santo. Para te ajudar nessa sua formação, você pode assistir, por exemplo, vou dar um exemplo, toda a playlist da Resposta Católica do Padre Paulo Ricardo. Vou deixar aqui embaixo linkado. São 200 vídeos. Seguir perfis como Cooperadores da Verdade, Veritatis Splendor, o professor Eduardo Faria, ouvir as homilias diárias do Padre Paulo Ricardo e de outros padres, né? Eu gosto muito, por exemplo, do Padre Christian Shankar. Um dia desse eu estava vendo uma aula do Padre Christian sobre a virgindade perpétua de Maria. Gente, é uma aula. É grego, é hebraico, é concordância bíblica. É uma coisa maravilhosa, entendeu? Dentro das escrituras, o padre vai te mostrar tudo isso. Vou deixar o link aqui embaixo também. Gente, eu tenho vontade de escrever aquele vídeo e decorar aquilo ali. Vocês vão ver como que é bom. O terceiro ponto, amadureça a sua fé. Você não é mais um bebê. Você não está na catequese da primeira comunhão, né? Aquela fé afetiva. Não, gente, pelo amor de Deus, olha só. Essa é uma coisa mais séria da Igreja Católica. Porque muitos católicos amadurecem em tudo. No corpo, né? Se tornam pessoas adultas, saudáveis, grandes, bonitas. A vida acadêmica, a vida profissional. Falam outras línguas, são homens e mulheres de respeito, né? São bons cidadãos, bons pais, mas não amadurecem na fé. É a fé da primeira comunhão. Não sabem responder o mínimo. Não entendem o que é a missa. Não sabem se confessar. Não sabem o significado dos tempos litúrgicos. Não sabem o que é um pecado mortal venial. Andam assim como que por instinto na fé, né? E isso é inaceitável. Ainda mais agora, que a gente tem tantas formas de se formar em qualquer coisa que você quiser pela internet. Então, assim, gente, considera, né? Você que tá aqui me escutando, que tá com o celular legal na mão, que entende o que eu tô falando. Não tô falando, tem pessoas que não precisam disso, que têm uma fé, né, de outro mundo. Mas você que tá aqui me escutando, compre bons livros, sabe? A Catena Áurea, para você ler as escrituras, os cadernos de estudos bíblicos do Scott Hahn, o livro A Fé Explicada do Léo 13, o catecismo você tem que ter na sua casa, entendeu?
Então, é esse o ponto 3. Ponto 4. Não se engane. A expressão irmãos separados, passou um caminhão. A expressão irmãos separados tem duas verdades, duas palavrinhas. Eles são nossos irmãos, mas eles estão separados pela heresia. E eles não respeitam a sua fé. Essa expressão não tem nada de errado, tá certo mesmo. Mas a ênfase na primeira palavra, no diálogo, no amor e tudo mais, pode te tirar a atenção da segunda. E aí você não enxerga o abismo que está entre você e o protestante. Entendeu? Então não é a mesma fé, não se deixe enganar. Temos que ser educados, temos que conviver. Mas quando um protestante atacar a sua fé, mesmo com aquela voz mansa, querendo enredar você em mil dúvidas e tudo mais, você precisa entender, gente, ele não está puxando conversa. Ele quer que você renuncie à fé dos apóstolos, quer que você saia da sua igreja e vá para a igreja dele. E lá você vai perder os sacramentos, a confissão, a eucaristia, o batismo dos seus filhos, sabe? Vai cair no subjetivismo protestante. Você vai ter que escolher onde você quer ficar. Presbiteriano, batista, assembleia. Você vai cair na Babel das centenas de denominações que existem. Infelizmente. A gente tem que ser realmente educados e respeitar as pessoas e a religião delas. Mas a gente não pode esquecer que eles expressam a nossa fé, sabe? Então estabeleça limites na convivência. Não aceite ofensas à sua fé sem resistência. Proteja a sua família dessas táticas de convencimento contra a igreja, contra o Santo Padre, contra Nossa Senhora, os Santos Anjos, a missa, a Eucaristia, tudo isso para eles é lixo, entendeu? Então, assim, para refrescar a sua memória, para refrescar que a Igreja Católica, Apostólica, Romana guarda e é a igreja primitiva, eu vou fazer uma resenha de um livro, porque eu quero te mostrar que no século III, tá? Antes disso, né, a gente já falou aqui dos pais apostólicos. Mas aqui, ó, entre 200 e 300, a gente tem o relato de como que é a igreja. E aí, nessa resenha, você vai ver como que não tem nada disso aqui numa igreja protestante, mas tem na igreja católica. Então, Hipólito vai falar de como que era a vida na igreja dele, como que era na época dele, sabe? Então, vamos ver no documento próprio da época como que eram essas coisas. Quer ver? Na eleição e na consagração do bispo, o Hipólito vai falar qual é a oração da consagração. E nessa oração, ele pede que o Espírito Santo capacite o bispo para sua função. Aí olha só quais são as funções do bispo. Pai, que conheces os corações, concede a este teu servo, que escolheste para o episcopado, apacentar o seu santo rebanho e desempenhar irrepreensivelmente diante de ti o primado do sacerdócio, servindo-te noite e dia. Concede-lhe tornar incessantemente propícia a tua imagem, oferecer as oblações da tua santa igreja e com o espírito do sacerdócio superior ter a faculdade de perdoar os pecados segundo a tua ordem, distribuir os cargos segundo o teu preceito, dissolver quaisquer laços segundo o poder que deste aos apóstolos, ser do teu agrado pela brandura e pela pureza do coração, oferecendo-te um perfume agradável por teu Filho Jesus Cristo, pelo qual a ti a glória, o poder e a honra ao Pai e ao Filho com o Espírito Santo na Santa Igreja, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Então você vê aqui, ó, oferecer oblações, perdoar os pecados, distribuir os cargos, dissolver laços, tudo isso é a função do bispo, certo? Não existe esse entendimento em nenhuma igreja protestante. Isso está guardado na igreja católica. Não tem isso, entendeu? Nas outras igrejas. Na página 70, a gente vai ver como que era a celebração da Eucaristia. Ó, vou ler para vocês. Fala assim. Apresentem-lhe os diáconos a oblação, né, que é a oferta, e ele, impondo a mão sobre ela, dando graças com todo o presbitério, diga: o Senhor esteja convosco. Qualquer pessoa que foi na missa sabe como é que responde isso, né? Respondam todos, e com o teu espírito. Corações para o alto, já os oferecemos ao Senhor. Demos graças ao Senhor, é digno e justo. E aí prossegue, né, a oração da consagração.
Na página 107, ele vai falar sobre a Eucaristia diária, que não é, né, uma vez no mês, é diária. É necessário guardar diligentemente a Eucaristia. Esforcem-se todos para que o infiel não prove a Eucaristia, nem que o faça um rato ou outro animal, e para que dela não caia qualquer parcela e se perca. Ela é o corpo de Cristo que deve ser comido pelos crentes e que não deve ser negligenciado. Essa celebração é mais parecida com o quê, né? Esse cuidado com a Eucaristia, essa coisa de esse é o corpo de Cristo que tem que ser comido pelos crentes, né? Na igreja protestante, antes da ceia, o pastor chama o povo ao arrependimento, pede para que peçam perdão a Deus no coração, ora a Deus, pega um pão maior assim, né? Recita as palavras de Jesus, pega a bandeja lá com os copinhos de suco e recita de novo as palavras de Jesus. E os presbíteros e os diáconos distribuem o pão e os copinhos com suco. O pastor, se for cuidadoso, vai lembrar para todo mundo que aquilo ali é só pão e suco, mas que o Senhor está presente. Se for reformado, vai falar que o Senhor está presente. Se for batista, vai dizer que é apenas uma ordenança. Mas esse destaque geralmente acontece. Particularmente, eu não acho que essa é uma celebração ruim, porque ela condiz com a falta de crença na presença real. Tem ali a sua solenidade. Mas o século III era como? Era muito diferente. E aonde que tem isso? Então você vai, eu vou sair da igreja católica para protestante. Onde é que você vai achar isso aqui? Só na igreja católica, né? Não. Sempre tem alguém no comentário, na ortodoxa, não sei o quê. Sim, gente. Isso já fica implícito, né? E é uma comunhão diária. Você pode ver que está falando aqui da comunhão diária. Ele fala, apresse-se todo fiel a receber a Eucaristia antes de provar qualquer coisa. Se ele a recebe porque tem fé, o que quer que depois lhe seja dado, ainda que mortal, não poderá prejudicá-lo. Ele fala sobre você tomar a Eucaristia como um cuidado diário, certo? E essa coisa de uma vez por mês, que é na igreja protestante, eu não entendo por quê, né? Gente, mas e o sinal da cruz, né? Na página 113, já caminhando para o final, ele vai falar do sinal da cruz. Olha só, o bonito lá do Augusto Nicodemos, uma vez desprezou assim o sinal da cruz, sabe? Vou até botar o vídeo aqui para vocês verem. É de uma ignorância sem tamanho, né? Olha só. No século III, tá, Augusto Nicodemos? Século III. Olha o que o Hipólito fala sobre o sinal da cruz. Na tentação, procura sempre fazer na fronte piedosamente o sinal da cruz, pois este é o sinal da paixão, conhecido e provado contra o demônio, se o fizeres com fé, e não para te mostrares aos homens, opondo-o conscientemente como se fosse um escudo. O adversário, ao ver quão grande é a força que vem do coração, e ao ver que o homem interior que serve ao verbo mostra o sinal interior do verbo formado no exterior, fugirá imediatamente repelido pelo espírito que há no homem. Ora, persignando-vos na fronte e nos olhos com a mão, afastamos tudo quanto tenta destruir-nos. Então você vê, lá no século III, a igreja usa o sinal da cruz, faz o sinal da cruz. Tem um livro, A Cruz de Cristo, eu acho, que conta a história do sinal da cruz. Eu lembro que eu era protestante, eu li, fiquei horrorizada, né, do Stott. Não lembro, gente, não lembro. Eu vou pesquisar depois. Aí, lá no século III, fala do sinal da cruz. Naquele livro do Ambrósio também, de Santo Ambrósio, também fala lá, persignai-vos. Para quê? Para rezar o credo apostólico. Eu falei sobre isso quando eu falei de Ambrósio. Então, assim, aí eu vou escutar quem? Aí o que eu vou fazer num lugar que despreza o sinal da cruz? Que acha que é uma palhaçada. Que é isso? Para que fazer isso? É uma superstição. E ele é um cético. Para que você vai fazer? Ai, gente, olha, é isso, né? Chega. Chega! Eu espero realmente que você, católico, tenha entendido com fervor, sabe? Que isso tenha ficado introjetado mesmo dentro de você.
que você não precisa sair da Igreja Católica, que você não tem nada para fazer fora da Igreja Católica, que você realmente tem muito o que fazer dentro dela que você talvez ainda não tenha feito, entendeu? Fica aí a dica do livro para vocês. Tá aqui embaixo todos os links que eu acho importantes para vocês, tá? E eu espero que vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal. Vou agradecer mais uma vez a todos vocês que se inscreveram, vocês que chegaram agora no canal. Prazer, tudo bem? Meu nome é Bruno. E a gente se vê, né? Assim que possível, nos próximos vídeos. Infelizmente, muita gente faz isso por superstição. Como se fosse uma espécie de benzimento, não é? Se auto-benzendo para se proteger do mal ou de alguma coisa. Então a pergunta é, não é porque os evangélicos não fazem o sinal da cruz, a pergunta é por que alguém deveria fazer o sinal da cruz?